Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho produzido por alunos do primeiro ano de edificações. Dessa vez, explicaremos um pouco mais sobre a circulação atmosférica e alguns outros elementos importantes. Assim sendo, primeiro precisamos entender o que é a atmosfera. Essa nada mais é do que uma camada de gás que envolve a Terra, sendo composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases que formam 1% dessa camada. No entanto, podemos subdividir a atmosfera em 5 camadas, sendo a última a transição entre a atmosfera e o espaço. Começando pela camada mais próxima à Terra, a troposfera é basicamente a camada que envolve a maioria das atividades humanas, tendo condições que propiciam a manutenção da vida. Em seguida, chegamos à estratosfera, onde encontra-se a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios solares que entram no nosso planeta. A mesosfera é a camada que apresenta as menores temperaturas, possuindo uma baixa densidade do ar. Já a termosfera é marcada pelas altas temperaturas, causadas pelo ar que, nessa altura, já é rarefeito. Para terminar, a exosfera é a última camada da atmosfera, que já se encontra no vácuo, não contendo fenômenos de temperatura. Existem diversos fatores que afetam o clima. Um deles é a movimentação de ar na atmosfera. O ar se movimenta, entre outros fatores, por conta da pressão atmosférica e por causa da diferença de umidade. Dessa forma, temos a circulação geral da atmosfera. Essa circulação ocorre em todo o globo e é provocada pela diferença de pressão em determinadas áreas. Entende-se que, em áreas de baixas latitudes, as temperaturas são mais altas e as pressões mais baixas. Já nas áreas de alta latitude, o inverso acontece. Nas regiões equatoriais, o ar se eleva, ocorrendo o resfriamento do mesmo. Por conta disso, ele se desloca a norte e sul em relação à linha do Equador. Ao se resfriar, ele se torna mais denso, sendo empurrado para baixo nas regiões tropicais. Depois disso, ele se aquece novamente, sendo levado até a linha do Equador. E assim, o processo se repete. Esse circuito recebe o nome de célula de Hadley. Mas a movimentação do ar não se limita à célula de Hadley. Essa circulação também ocorre nas zonas temperadas, que se encontram entre os trópicos, partindo da linha do Equador, e nas zonas polares. Nas áreas polares, o ar denso se movimenta para as latitudes mais baixas, aquecendo-se. Parte deles vai em direção do Equador e a outra parte se eleva, retornando aos polos. São 7 zonas de altas e baixas pressões. Trópicos e polos são áreas de alta pressão. Já o Equador e os círculos polares são áreas de baixa pressão. A distribuição de ventos está ligada à circulação geral da atmosfera. Os ventos alísios são os que sopram dos trópicos para o Equador, sendo dividido entre os alísios do Nordeste, a parte do Trópico de Câncer para o Equador, e os alísios do Sudeste, Trópico de Capricórnio para o Equador. Os alísios do Nordeste vão de Nordeste para Sudoeste. Já os de alísios do Sudeste vão de Sudeste a Noroeste. Os contralícios são os ventos que sopram do Equador para os trópicos. Já os ventos do Oeste são os que saem dos trópicos e vão para os círculos polares. No hemisfério Norte, vão de Sudoeste para Nordeste. Já o hemisfério Sul vão de Noroeste a Sudeste. E por último, os ventos polares são aqueles que saem dos polos e vão para os círculos, e possuem direção de leste para oeste em ambos os hemisférios. Iremos falar agora sobre as brisas marinhas. Essas são correntes formadas por ventos diurnos que sopram do oceano em direção ao continente. Ela está relacionada às diferenças entre os calores específicos da água e da areia, e com o fenômeno de convecção, que pode ser entendido como um processo de transferência de calor. Vale ressaltar que o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. A água possui um alto calor específico, significa que ela precisa de uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Com isso, ela pode ser considerada uma boa condutora de calor. Assim, toda a energia emitida pelo Sol é dispersada para as camadas mais profundas do oceano, dificultando seu aquecimento. As brisas marítimas é mais frequente nos trópicos do que nas latitudes médias, principalmente em virtude da aceleração de Coriolis ser mais fraca nas áreas tropicais. Em latitudes maiores, essa aceleração desvia o vento, o que limita o alcance das brisas. Mas como ocorre esse fenômeno?
Bom, durante o dia, a energia emitida pelo Sol provoca um aumento na temperatura da água e da areia. No entanto, como o calor específico da areia é menor do que o da água, ela esquenta e esfria com mais facilidade. Sendo assim, a temperatura nas proximidades dela será maior do que a temperatura nas proximidades da água. Além disso, o ar sobre a areia será mais quente do que o ar sobre a água, o que provoca uma diminuição da pressão atmosférica na plataforma continental. Com isso, pode-se concluir que a pressão do ar sobre a areia é menor que a pressão do ar sobre a água, causando um deslocamento de ar do oceano em direção ao continente. À noite, ocorrerá o processo inverso, que recebe o nome de brisa terrestre. No final do dia, a areia apresenta a temperatura menor que a da água, o que faz com que o ar nessa região seja mais frio. Vamos falar agora sobre as monções. As monções são a mudança de direção dos ventos em concordância com as estações do ano. Em uma determinada época, leva ar úmido em direção ao continente, do mar em direção ao continente, e ar seco do continente em direção ao mar. Isso acontece devido a variações de temperatura do ar sobre a terra e o mar. Esses ventos que sopram de áreas frias para as áreas quentes criam esse fenômeno climático que provoca fortes chuvas e longas secas durante vários períodos do ano. Durante o verão, as massas de ar úmido advindas do oceano proporcionam formação de nuvens que precipitam em forma de fortes tempestades. Já durante o inverno, as massas de ar passam a se deslocar rumo ao oceano, tornando o clima extremamente seco. Bom, para finalizar os nossos temas, falaremos um pouco sobre as estações do ano que impactam diretamente na circulação atmosférica, assunto que já fora citado por nós anteriormente. Bom, as estações elas são dadas pela translação da Terra, pois esse movimento define a diferenciação de recepção de radiação solar recebida por um determinado ponto da Terra, de acordo com a época do ano. E essa situação, ela promove a alteração das áreas de altas e baixas pressões, modificando assim, a circulação dos ventos. Essas diferenças de insolação, elas produzem dois fenômenos importantes. O primeiro deles é o solstício, é o momento em que um dos hemisférios ele encontra-se o máximo possível inclinado em direção ao Sol. Assim, um dos polos ele fica muito mais iluminado do que o outro, recebendo então mais calor. Já o outro fenômeno é o equinócio, que ocorre no momento exato que marca o início da primavera ou do outono, em que o Sol incide com maior intensidade sobre as regiões que estão localizadas próximo à linha do Equador. E assim concluímos mais um trabalho. Esperamos que tenha sido proveitoso. Muito obrigada pela atenção e até mais!